Sérgio Cabral entra com pedido no STF para continuar preso no Rio de Janeiro. A Justiça Federal do Rio determinou que ele seja transferido para um presídio federal. Ministro Luiz Fux, do STF, julga inviável o pedido de habeas corpus de mulher acusada de matar o marido, um policial civil do Ceará. Investigação aponta que a chamada máfia dos concursos tentou fraudar todos os concursos públicos no Distrito Federal desde 2013. Violação de privacidade. Funcionária de hospital encontra câmera no banheiro do local de trabalho. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, entra com um pedido no STF para ser mantido em presídio no Rio de Janeiro. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. A defesa de Sérgio Cabral pede aqui no Supremo que ele continue preso em Benfica, no Rio de Janeiro, até que o Superior Tribunal de Justiça analise de forma definitiva pedido para impedir que ele seja transferido para um presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado, acusado de receber propina de empresas em troca de contratos com o governo do Rio de Janeiro. A defesa alega que a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal vai colocar em risco a sua integridade física e afastá-lo dos filhos. Sérgio Cabral pode ser transferido para Campo Grande a qualquer momento, mas a data não é divulgada por questões de segurança. O relator do caso aqui no Supremo ainda não foi definido. William. Obrigado, Ana Paula. Já está disponível para saque o abono salarial PIS/PASEP para os trabalhadores nascidos em outubro ou que têm inscrição número 3 no caso de servidores públicos. O benefício corresponde aos rendimentos de empresas públicas e privadas em 2016. Alguns aposentados também têm direito a sacar o abono. Para manter as contas em dia, vender balinhas na rua foi a alternativa encontrada por Rami depois que ele perdeu o emprego este ano. Mas, como trabalhou com carteira assinada no ano passado, ele foi beneficiado com o abono do PIS. A crise está assolando o país, é uma oportunidade de até mesmo você abrir um próprio negócio, investir em vendas, uma outra coisa para poder você empreender, entendeu? Aí esse dinheiro do PIS vem uma boa hora quando você está desempregado. Ao saber que também tinha direito ao benefício, Sérgio não perdeu tempo e logo foi sacar o dinheiro em uma agência bancária. É um extra, né, para você pagar as contas e colocar tudo em dia. O valor do abono PIS/PASEP varia de R$ 78 até R$ 937. A estimativa do governo federal é pagar quase 17 bilhões de reais para mais de 24 milhões de trabalhadores. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano passado. Outro requisito é o teto salarial, ou seja, ter recebido até 2 salários mínimos por mês, o que corresponde a R$ 1.874. Servidores públicos também recebem o abono. Neste caso, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil. Já funcionários do setor privado podem sacar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal com o cartão cidadão. Neste mês de outubro, o governo liberou o abono para trabalhadores que fazem aniversário ou que fazem parte da categoria 3 de inscrição. Este advogado explica que o abono PIS/PASEP é previsto na lei do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um direito, uma proteção que o legislador concede àquele empregado menos favorecido que tem a média da remuneração dele é até 2 salários mínimos, né? Ou seja, as empresas elas informam anualmente, e isso é muito importante, a base de todos os dados vem da RAIS, Relação Anual de Informações Salariais.
Com base nisso, nós temos a certeza, né, de que isso foi informado. Então, é um benefício, né, que busca garantir a dignidade da pessoa humana e a justiça social. De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a dezembro vai receber o PIS/PASEP ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro trimestre de 2018. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição até 29 de junho de 2018. Em caso de dúvida se tem ou não direito ao benefício, a recomendação do Ministério do Trabalho é conferir em uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Outro detalhe é que alguns aposentados também têm direito ao benefício. Se você se aposentou em 2016, 2015, 2014... perde um tempinho ou ganha um tempinho no bom sentido, porque, por exemplo, o PIS, o exercício dele vai de julho de um ano a junho de outro ano. Por exemplo, de julho de 2016 a junho de 2017 é o que está sendo pago agora, né? Se você sacou no meio do ano, é possível que tenha para você um resíduo, algum dinheiro que vai ajudar para algumas coisas. Mas isso não importa. Se você, nos últimos 5 anos, também se aposentou, faça isso. Já pensou usar o banheiro no local de trabalho e descobrir que está sendo gravado por uma câmera? Bem desagradável, não é? Veja o que fazer se você se tornar uma vítima da violação de privacidade. Neste hospital de Brasília, uma colaboradora encontrou uma câmera onde menos esperava, em um banheiro. Infelizmente, tem pessoas que têm sérios problemas, né, psicológicos, mentais, são capazes de fazer qualquer tipo de coisa. O banheiro público não é lugar de botar câmera, né, para você ver as pessoas, né, assim, o local público tudo bem, mas dentro de um banheiro eu creio que não. Totalmente invasivo, essa pessoa está errada e ela tem que ser investigada. O uso de um banheiro exclusivo de funcionárias deve ser de total privacidade. Mas uma microcâmera foi encontrada num dos sanitários no Hospital Universitário de Brasília. Uma usuária entregou o equipamento à direção, que confirmou a denúncia e encaminhou o caso para a apuração da Polícia Federal. Este advogado explica quais punições podem ser aplicadas, tanto para quem instalou a câmera quanto para o hospital. A gente não tem uma legislação atualizada com relação a esses crimes tecnológicos. Então, o máximo que a vítima vai conseguir é uma indenização por danos morais, por ter tido a privacidade violada, a sua intimidade violada no momento que estava ali, que ela acreditava, obviamente, que ninguém estaria vigiando. Se as imagens foram divulgadas e estão rodando pela internet, por exemplo, com certeza o dano é muito maior, então ela tem uma reparação muito maior. E o responsável por pagar esses danos, no caso, seria o empregador. Porque, como se trata de um banheiro localizado num órgão público, destinado exclusivamente às funcionárias do órgão público, esse órgão, né, seria o responsável, né, pela vigilância para que isso não ocorresse. Além de orientar quem passa por esse constrangimento, o professor alerta para a necessidade urgente de atualização do Código Penal. O que a gente está percebendo é que, conforme as situações tecnológicas vão acontecendo, a legislação vai sendo atualizada. Então, vão criando leis específicas para casos específicos que foram acontecendo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha foi um caso, a Lei Carolina Dickmann foi outro caso. E ainda não tem uma lei relacionada à parte tecnológica de maneira ampla. Então, conforme os casos vão acontecendo, vão sendo criadas novas leis para tentar tapar esse buraco que tem na legislação penal. Investigação da Polícia Civil do Distrito Federal aponta que a chamada máfia dos concursos tentou fraudar todos os concursos públicos do DF desde 2013. Também está sendo apurada uma suposta fraude nas provas do Enem. Repórter Fernanda Porto tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Polícia Civil do Distrito Federal ainda não confirmou a fraude no Exame Nacional do Ensino Médio. Já a Polícia do Estado de Goiás confirmou a fraude no Enem e, em um dos casos, uma mulher afirma ter pago R$ 850 mil para garantir uma vaga de delegado no concurso da Polícia Civil e uma nota alta no Enem para a filha. O INEP informou que todos os candidatos que fraudaram o exame serão eliminados. As investigações começaram em março desse ano. Hoje, a Justiça determinou o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão,
11 de condução coercitiva e 8 prisões em Goiás e aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil do DF informou que há cerca de 100 pessoas envolvidas nesse esquema afirmam ter tentado fraudar todos os concursos realizados no Distrito Federal desde 2013. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o pedido de habeas corpus de uma mulher acusada de mandar assassinar o marido, um policial civil do Ceará. Segundo o Ministério Público, a esposa contratou 2 pessoas para executar o serviço. O pedido já tinha sido negado pelo STJ. O ministro Fux destacou que a prisão preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública em razão da gravidade do crime. O ministro Luiz Fux também reconheceu a inconstitucionalidade de uma norma da Constituição do Rio de Janeiro, que determina o afastamento automático do governador no caso de recebimento de denúncia pelo Superior Tribunal de Justiça de infrações penais comuns. Em decisão individual, o magistrado aceitou o pedido apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, dentro da ação julgada pelo plenário, que proibiu os estados de condicionarem a abertura de ação penal contra governadores à autorização da Assembleia Legislativa. Por decisão do STF, o STJ não precisa de autorização para abrir a ação e também tem autonomia para decidir se o afastamento do mandato é ou não necessário. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A Justiça determina que o presidente da FUNAI pague multa por questão que envolve demarcação de terras. A gente volta em instantes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, classificou a portaria editada pelo governo que dificulta o combate ao trabalho escravo como claro retrocesso e defendeu uma pena maior para quem combate o crime. Segundo ela, a punição prevista no Código Penal de 2 a 8 anos de reclusão e multa é baixa diante da gravidade do delito. Raquel falou em evento sobre o trabalho escravo nesta segunda-feira na Escola Superior do Ministério Público da União. A portaria foi suspensa liminarmente pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. A decisão da ministra determina que as regras da portaria não sejam aplicadas, ao menos até o julgamento final da ação que contesta as alterações. Não há prazo para que o mérito da ação seja julgado. Por decisão da Justiça, o presidente da FUNAI deverá pagar multa pessoal por uma situação que envolve demarcação de terras. A pena é preventiva e faz parte de um pedido de explicações do MPF no Paraná sobre a paralisação da demarcação de terras indígenas em Guaíra e Terra Roxa. A Justiça Federal quer saber por que foi suspenso o grupo de trabalho criado para elaborar estudos de demarcação de terras indígenas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no estado do Paraná. A pedido do Ministério Público Federal, o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o ministro da Justiça foram intimados a prestar esclarecimentos e também a apresentar uma data para que as atividades sejam retomadas. O prazo é de 15 dias após a notificação. Como o processo de demarcação ficou parado por uns dias, a decisão judicial cobra ainda que o trabalho seja estendido. Para evitar novas suspensões, foi estipulada multa pessoal ao presidente da FUNAI. Uma editora e um jornalista vão ter que indenizar por danos morais o diretor-presidente de uma siderúrgica. O motivo é o conteúdo ofensivo à imagem dele. O recurso especial encaminhado ao STJ era contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o jornalista Ricardo Tiesi e a editora do livro ao pagamento de indenização por danos morais por publicar a obra com conteúdo considerado ofensivo à imagem de Benjamin Steinbrück, diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Ao analisar a ação movida pelo empresário, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o direito de externar opiniões deve ter limites, até mesmo com figuras públicas que estão mais sujeitas às críticas. Para os ministros da terceira turma, o jornalista disse que exerceu apenas o direito de informar na obra literária o impacto da Companhia Siderúrgica Nacional na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, levando em consideração o efeito da nova gestão após a privatização, além de destacar que é inviável exercer o direito à livre manifestação de pensamento sem alguma conotação crítica, defendeu que não foi escrito em verdades e que uma parcela da privacidade e imagem do empresário acaba sendo abdicada em razão da exposição pública.
Já a defesa da editora alegou que é garantido a todo veículo de imprensa a liberdade de manifestação de pensamento sem censura, com base em fatos devidamente apurados e dentro dos limites do bom senso. De acordo com a decisão mantida pela terceira turma, a capa do livro, com a imagem do empresário e a expressão destruidor de cidades, induz o leitor a associar o empresário a um malfeitor, mesmo não havendo informação alguma na capa. Durante julgamento de recurso no STJ, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino enfatizou que o sistema jurídico assegura aos profissionais da informação o direito à liberdade e à crítica. No entanto, o jornalista deve ter o compromisso com a veracidade dos fatos, sem ofender a honra da pessoa criticada. No voto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que é considerado abuso de direito a ofensa à honra e à imagem daquele a quem imputados adjetivos ofensivos sem relação com os fatos que são objeto da narrativa. Ao negar os dois recursos, o ministro também não considerou exorbitante o valor da indenização fixado pelas instâncias ordinárias, em R$ 124.500. Na Justiça Brasileira, em 2016, tramitaram mais de 1 milhão de processos de violência doméstica contra a mulher. Os dados são do CNJ. A cada 100 mulheres brasileiras, uma entra na Justiça por violência em casa. A região Centro-Oeste foi a que apresentou a maior demanda à Justiça, 19 processos a cada 1.000 mulheres. Já a Nordeste teve a menor, com média de 6 processos. Na região Norte foram 12, mesmo número da região Sudeste. No Sul, a cada 1.000 mulheres, 13 entram na Justiça por terem sofrido violência em casa. Para a diretora de enfrentamento à violência da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, apesar de negativo, o dado mostra um empoderamento das mulheres que estão mais conscientes dos seus direitos. A mulher agora sabe que se ele puxar um fio de cabelo, se ele gritar com ela, se ele jogar a louça fora da mesa porque não gostou da comida, tudo isso é violência e ela não vai mais agora achar que só está em quadro de violência quando tiver com hematomas no rosto. Esse conhecimento, esse empoderamento das mulheres faz com que esses números se elevem, porque agora elas buscam socorro mais rápido. Em 2016, tramitavam na Justiça Estadual 1.200.000 processos. De acordo com a juíza auxiliar do CNJ, Andremara dos Santos, esse número já diminuiu. Os processos em tramitação já caíram para 925.558 processos, quer dizer, ainda é muito processo, mas demonstra uma queda no acervo de processos por conta desse esforço concentrado para julgar, para jogar esse olhar de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, jogar o olhar para essa violência que é praticada contra as mulheres, dando a resposta que o Poder Judiciário deve dar, julgando, entregando à jurisdição. Entre a edição da Lei Maria da Penha em 2006 até dezembro de 2017, o número de varas e juizados exclusivos em violência doméstica e familiar passou de 5 para 111. Se contabilizar o número de varas especializadas, esse número sobe para 134. A lei tem sido fundamental para que mulheres tenham consciência dos seus direitos. O instrumento legal que nós temos, que é a Lei Maria da Penha, ele representa um avanço sem igual a nível internacional. É uma lei por excelência, uma das melhores, mas cumpre aos operadores de direito, à rede de atendimento como um todo, a nós, Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, trabalhar para que essa Lei Maria da Penha seja realmente efetivada. Tudo isso é fruto da Lei Maria da Penha, que é uma conquista das mulheres, né, do movimento da sociedade civil de mulheres, que clamou e conseguiu, no vácuo ou como resultado de uma condenação do próprio país, em função de não julgar o caso da Maria da Penha, ele foi condenado na instância internacional a fazer valer aqueles direitos e então essa lei foi sancionada, foi editada e gerou todos esses resultados. O Ministério Público do Maranhão entrou com uma ação civil pública pedindo que o prefeito e a secretária de Educação de Barreirinhas sejam condenados por improbidade administrativa e dano moral por calendário letivo fictício.
A partir de denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado do Maranhão, o Ministério Público verificou que, apesar de 23 sábados terem sido incluídos como dias letivos no calendário da rede pública de ensino, não houve aulas nesses dias. Caso condenados, o prefeito e a secretária de Educação podem perder a função pública, ter suspenso os direitos políticos por até 5 anos e ser multados em até 100 vezes o valor da remuneração recebida. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TSE alerta sobre a importância de prevenir e diagnosticar o mais cedo possível o câncer de mama. Voltamos já já. O TST negou recurso do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A instituição foi condenada a pagar R$5 mil a uma professora de direito demitida um mês antes do início das aulas. Para os ministros, a demissão no começo do ano letivo fez com que a trabalhadora perdesse a chance de conseguir vaga em outras instituições de ensino. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que a despedida da professora no início do ano letivo tem probabilidade evidente de impedir que ela consiga outra vaga no mercado de trabalho, já que a essa época as instituições de ensino já contrataram todos os empregados. A trabalhadora afirmou na ação que era perseguida pelo diretor do curso. O TRT do Rio Grande do Sul entendeu que a atitude da empresa feriu o princípio da boa-fé exigida dos contratantes, pois não é esperado, durante o semestre, o rompimento do contrato sem motivos, quando não é mais possível trabalhar em outra instituição. O caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, a ministra Adelaide Miranda Arantes, entendeu que ficou demonstrado o uso abusivo do exercício do direito de rescisão contratual por parte da faculdade. A decisão foi unânime. Amanhã tem fórum aqui na TV Justiça e o tema é o papel da perícia na solução de crimes. 10 mil laudos são feitos todos os anos no Brasil. Mas quando a perícia é usada? E o que ela garante? Quem nos ajuda a tirar essas dúvidas são o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais, Marcos Camargo, e o advogado criminalista Kleber Lopes. O fórum é amanhã, às 9 horas da manhã. O Outubro Rosa está quase no fim. E o Tribunal Superior Eleitoral reforça a campanha de combate ao câncer de mama para alertar sobre a importância de prevenir e diagnosticar o mais cedo possível a doença. Edina não teve dó. Deixou o cabeleireiro livre com a tesoura na mão. Vai para as pessoas que têm câncer e necessitam de uma peruca. O ano passado eu já fiz isso, esse ano novamente. E deixa ele crescer para fazer o ano que vem, se Deus quiser, novamente. A Adriana também não teve pena. Ela sabe que os 30 centímetros de cabelo vão ter importância maior na vida de outras pessoas. Fiquei muito feliz porque eu posso fazer uma escolha por aquelas que não têm escolha, né? E o meu cabelo vai crescer rapidamente, foi por uma boa causa. E espero que faça muito feliz alguém, né, que não teve essa opção. Foram 18 doações num dia só. Fios que vão ser transformados em perucas para pessoas em tratamento com quimioterapia e radioterapia, incluindo as mulheres que tentam alcançar a cura do câncer de mama. E é justamente por isso que o TSE se vestiu de rosa. Claro, os feixes de luz deixam o visual lindo, mas os olhares são voltados de verdade para o significado da cor. A fita rosa presa-roupa é um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O Outubro Rosa existe no mundo inteiro e serve para fazer com que empresas privadas e instituições públicas, como o TSE, façam campanhas de conscientização. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu um bate-papo de servidores e colaboradores com profissionais de saúde e os homens também participaram. A palestra deixou claro quais são os fatores de risco, como o uso de anticoncepcional e a necessidade do autoexame. Todo mundo tirou dúvidas e o importante agora é passar esse conhecimento para frente. Se a informação vem acompanhada de solidariedade, melhor ainda. A gente tem um programa de qualidade de vida e um dos motivos é estimular os servidores e colaboradores a participarem do Outubro Rosa, que é uma campanha que tem ganhado força e que a gente acredita que é importante para essas pessoas receberem
a doação, que esses cabelos vão servir para a confecção de perucas, né? Então a gente acredita que as pessoas vão ficar mais bonitas cortando o cabelo, mais leves, e vão poder ajudar quem está precisando. Quem ainda não trouxe, pode trazer, independente do evento, a gente recebe para fazer esse encaminhamento o ano inteiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.